A quem pertencem as Ilhas Malvinas? As Ilhas Malvinas, assim como qualquer lugar ou coisa, pertencem a quem agiu dentro da ética. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. As Ilhas Malvinas, também chamadas de Ilhas Falkland, são um arquipélago do extremo sul do continente americano, próximo ao território continental argentino. São mais de 700 ilhas, habitadas por menos de 3.000 pessoas. Uma porção tão pequena de terra poderia passar despercebida na história humana, algo que acontece com quase todos os arquipélagos da Terra. Mas o conflito armado chamado de Guerra das Malvinas, ocorrido nos anos 80 e que envolveu Argentina e Reino Unido, atraiu a atenção de governos para aquela região insular. Mesmo estando sob a jurisdição britânica, ainda hoje o governo argentino reclama a posse do arquipélago. E não obstante a demanda para, obviamente, dominar mais um pedaço de terra, vamos analisar aqui, sob o ponto de vista libertário, de quem realmente são as Ilhas Malvinas. Nunca se descartou a possibilidade de povos pré-colombianos terem habitado a região. Mas, quando os europeus chegaram ao arquipélago, a região estava completamente desabitada. O primeiro europeu a desembarcar teria sido o inglês John Strong em 1690. E foi só em 1764, com a chegada dos franceses, liderados pelo capitão Louis-Antoine de Bougainville, que as ilhas passaram a ser efetivamente habitadas, fundando o chamado Port Louis na Ilha Malvina Oriental. Paralelamente, na chamada Ilha Saunders, os britânicos, liderados pelo capitão John MacBride, se estabeleceram no local que passou a ser designado como Port Egmont. É possível, inclusive, que nenhum dos dois assentamentos soubesse da existência do outro. Então, para eles, ambos estavam em completo isolamento. E em 1766, os franceses abandonaram seus assentamentos, deixando-os para os colonizadores espanhóis. Aí, por mais um tempinho, houve uns pequenos atritos entre os dois, até que em 1774, os britânicos decidiram deixar de vez as Malvinas. E em 1806, durante as invasões britânicas ao Rio da Prata, em retaliação às guerras napoleônicas, o governo espanhol na ilha foi evacuado, sendo seguido pela maioria da população espanhola em 1811. Com isso, as Malvinas ficaram praticamente abandonadas de novo. Em 1823, o comerciante alemão Louis Vernet se estabeleceu nas ruínas do antigo Puerto Soledad e isso atraiu para as ilhas muitos colonos nos anos seguintes. Novos conflitos, dessa vez com os norte-americanos, com os ingleses e por revoltas causadas pelos próprios colonos, geraram mais instabilidades e a chance de um completo esvaziamento do arquipélago, algo que só foi mudado em 1844 com o estabelecimento de colonos ingleses liderados por Samuel Lafon. 28 anos depois, ou seja, em 1851, quando a empresa Falkland Island Company, sucessora dos negócios de Lafon, se estabeleceu, marcou-se de vez a presença britânica nas ilhas. Nas décadas seguintes, especialmente pelas atividades da companhia, a ilha passou a ser regularmente ocupada. Chegou até a ser, em muitos casos, um porto estratégico, tanto para a marinha comercial quanto para a de guerra, inclusive nas guerras mundiais. O que realmente marcou a história das Malvinas, contudo, foi o conhecido conflito armado entre a Argentina, que reivindicava a soberania sobre as ilhas, e o Reino Unido, que era internacionalmente reconhecido como Estado soberano sobre o arquipélago. O governo argentino, que era liderado por uma junta militar, enfrentava uma forte crise social e econômica. Então, ele viu na invasão das ilhas próximas ao seu território uma excelente maneira de reforçar o poder, cobrindo os problemas argentinos com uma cortina de fumaça. Aí, no dia 2 de abril de 1982, militares argentinos iniciaram as manobras para a ocupação da ilha. Isso foi fácil, aconteceu em apenas 2 dias. Mas o Reino Unido, que tinha a Dama de Ferro Margaret Thatcher como primeira-ministra e cujo governo também enfrentava uma crise interna, respondeu à altura. A retaliação da Marinha Britânica massacrou as forças argentinas. O evento mais marcante foi o afundamento do cruzador General Belgrano, que resultou na morte de 323 marinheiros argentinos. 2 meses e meio depois do início da guerra, no dia 14 de junho, as forças argentinas se renderam, e assim se manteve o status quo na região. Apesar disso,
continuaram as controvérsias e, 3 décadas depois, em 2013, foi realizado um referendo para que a população local decidisse quem teria o domínio, o governo argentino ou o britânico. Mas, como muitos previam, o resultado não surpreendeu. Quase 100% dos habitantes optaram por permanecer como parte do governo britânico. Afinal, entre ser controlado pela Inglaterra, terra do liberalismo, e ser subordinado à Argentina, terra do peronismo e das consequentes e colossais taxas de inflação anuais, a primeira opção é melhor. Então, depois dessa breve história do arquipélago, podemos questionar pela ética libertária a quem pertencem as Ilhas Malvinas. Não interessa saber qual dos dois países, afinal, ambos são entes coercitivos e, portanto, ilegítimos. O seu domínio das regiões se deu exclusivamente pelo uso de força e violência. Para entendermos a questão pelo ponto de vista libertário, vamos recorrer ao mais básico conceito de propriedade privada. Primeiro, só é possível ser apropriável algo que é escasso, que é impossível ser de mais de uma pessoa ao mesmo tempo e local. Se um tem, outros não têm. É por isso que ideias, por exemplo, não podem ter dono. Elas podem ter um autor que foi mais reconhecido por ela e tal. Pode-se fazer contrato para que as partes combinem que apenas uma faça uso e etc. Mas dono, não. O uso ou a criação de ideias pode ser feito por 2 pessoas ao mesmo tempo, sabendo ou não uma da outra. Ideias, quando um tem, outros também podem ter, sem que os primeiros a percam. E para tudo o que é escasso, a propriedade é reconhecida após a apuração da história do item em disputa. O critério é a apropriação original. Se um relógio que está no braço de alguém foi adquirido sem consenso, logo, não foi por apropriação original. Se isso é constatado, a conclusão é de que o relógio está com um ladrão. Quando não há uma outra parte, não pode haver um dissenso, portanto, não há conflito. E se não há conflito, há apropriação legítima. Para um pedaço de terra, após uma apuração que leve a concluir que não há alguém anteriormente que a usa, delimita e defende, o dono legítimo é o atual. Uso, delimitação e defesa são os pré-requisitos para que alguém que encontra um item que não tenha um dono pré-existente se torne seu legítimo possuidor. Partindo desse princípio, voltemos no tempo. Então, para determinar quem é o dono legítimo das terras do arquipélago, a chegada do britânico John Strong no fim do século XVII não é suficiente. Afinal, ele não as usou, delimitou, nem as defendeu. Os primeiros possuidores foram, de fato, os franceses. Eles foram os primeiros a se estabelecer nas ilhas. Entretanto, os britânicos do mesmo período ocuparam terras que não estavam reivindicadas pelos franceses. Portanto, o assentamento britânico também era legítimo do ponto de vista libertário. Ambos, franceses e ingleses, se apropriaram originalmente de pedaços de territórios insulares que usaram, delimitaram e defenderam. Até aí, tudo da forma mais pacífica e correta possível. A ocupação histórica do arquipélago é cheia de idas e vindas. As ilhas foram abandonadas várias vezes por seus moradores. Primeiro, pelos próprios franceses, que cederam lugar para os espanhóis. Depois, também pelos britânicos. O possuidor que abandona suas terras, deixando de reivindicá-las, abre mão de sua posse, e assim, o item volta à situação inicial. Então, as terras se tornaram novamente passíveis de terem apropriação original. No início do século XIX, com o abandono das ilhas por parte dos colonizadores espanhóis, novamente as Ilhas Malvinas foram deixadas sem dono legítimo. Quando o alemão Louis Vernet chegou, novamente as terras passaram a ter um dono legítimo, apropriador original. Nos anos seguintes ao empreendimento inicial, novos colonos se estabeleceram lá de forma voluntária e pacífica. Contudo, a chegada dos navios norte-americanos, que tomaram o assentamento de Puerto Soledad em 1831, e as seguidas invasões britânicas durante algumas décadas, feriram o princípio de não agressão e iniciaram um período de posse não legítima daqueles territórios. E, apesar desses atos de violência, após a instalação da Falkland Island Company, o primeiro empreendimento bem-sucedido na ilha daquela época, seguiu-se um período de relativa calmaria. A empresa se tornou dona de grandes extensões de terra, fosse por apropriação primária, fosse por concessão da coroa britânica. Até o período da Guerra das Malvinas, a população do arquipélago vivia de forma tranquila.
O fato é que hoje, os únicos habitantes da região são majoritariamente descendentes de britânicos que originalmente ocuparam as ilhas no século XIX. Eles não têm laços culturais com os argentinos. Herdaram a cultura dos galeses e escoceses. Assim como aconteceu em várias regiões que passaram por colonização a partir do século XVI, não é mais possível determinar quem seria o proprietário legítimo, quem foi o último que deteve a posse das regiões antes de as perder por meio da violência. O que se pode fazer é reconhecer a realidade atual e determinar, a partir daí, o caminho ético a se tomar. As Ilhas Malvinas, ou Falkland, pertencem aos seus habitantes, os atuais residentes e que lá desenvolvem suas atividades. Eles são soberanos, os que têm o legítimo direito de posse das ilhas. Os governos argentino e britânico foram apenas usurpadores que usaram violência contra o direito de propriedade das pessoas que eticamente usam, delimitam e protegem as suas terras. A Guerra das Malvinas e todos os conflitos anteriores representam a violência do Estado contra legítimos possuidores de propriedade devidamente usadas, demarcadas e protegidas. É pura e simples agressão contra indivíduos pacíficos. As Ilhas Malvinas têm sim donos, são os que vivem lá, e não importa qualquer alegação do Estado para reivindicar ou exercer controle da jurisdição do lugar. Isso sempre será antiético e uma violência contra os verdadeiros donos daqueles territórios. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi revisado por Stanley Calderelli, escrito e narrado por Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!